Uma nova lei muito importante na questão da execução penal está valendo desde 23 de janeiro, quando ela foi sancionada, que é o pacote anticrime, que todo mundo conhece como o pacote anticrime do Sérgio Moro, ministro Sérgio Moro. A gente quer explicar melhor o que muda, e são muitas coisas. Um exemplo, a pena máxima não é mais 30 anos. Você sabia disso? No Brasil, sempre foi, só pode cumprir 30, não é mais, agora é 40. A doutora Débora Zanini é a juíza das execuções penais aqui na nossa comarca. E fala agora, doutora, a gente quer explicar algumas, claro que são várias situações, mas aquelas assim que a senhora julga mais importante no que muda na execução penal a partir de agora. Certo, eu vou tentar explicar o que muda na execução, porque a lei, o pacote anticrime do Sérgio Moro, é uma lei bem extensa. Foi sancionado pelo presidente Bolsonaro agora no dia 24 de dezembro e começou a valer a partir do dia 23 de janeiro agora. Então foram muitas mudanças no Código Penal, no Código de Processo Penal, mas teve mudanças significativas na Lei de Execuções Penais, que atinge diretamente os nossos condenados aqui do Santa Augusta, da Penitenciária Sul e da Feminina. Então, qual foi a primeira mudança, assim, que eu vi muito significativa? A pena máxima. Todo mundo sabe que a pena máxima sempre foi 30 anos, que não existe prisão perpétua. Agora, a pena máxima é 40 anos. Então, uma condenação... Porque quando a gente soma a pena, pode dar uma condenação de 100 anos, por exemplo. A gente tinha que reduzir, tinha que unificar para 30 anos. Agora, essa redução vai ser para 40 anos. Então, foi um avanço na Lei de Execuções Penais. Eu considero um avanço. Outra coisa, crimes hediondos. Eu sempre falei que eu achava um absurdo um assalto à mão armada ser um crime comum. Agora, o assalto à mão armada com arma, com revólver, passou a ser crime hediondo. E isso tem uma implicação muito grande na progressão do regime, porque as progressões de regime, elas seguem uma tabela progressiva. Antes do pacote anticrime, era 1/6 para crime comum, 2/5 para crime hediondo e, se for reincidente, 3/5. Então, por exemplo, alguém cometeu um assalto à mão armada e pegou 6 anos. Pela lei antiga, com 1 ano, 1/6, ele já progredia de regime. Agora, com a lei nova, se ele pegar 6 anos, a progressão de regime vai para 50% da pena, se ele for reincidente, ou seja, ele vai ter que cumprir 3 anos de pena para progredir. Então, eu estou dando um exemplo, é uma tabela progressiva, começa com 16% e vai até 70%. Por exemplo, um crime hediondo com resultado morte, a progressão de regime é 70%. O apenado ele tem que cumprir 70% da pena para progredir de regime, e antes era bem menos essa progressão, então era bem mais facilitado antes, agora dificultou bastante. Outro ponto interessante, muito se falou daquelas explosões de caixa eletrônico. Agora, todo furto cometido com explosivo virou também crime hediondo. Também eu achei uma alteração muito significativa, porque antes um furto com explosivo tinha o mesmo tratamento de alguém escalar um muro, por exemplo, entrar numa casa para furtar. Então teve essa mudança também que eu achei significativa. Saída temporária, muita polêmica com saída temporária. Agora, com essa lei nova, não vai ter direito à saída temporária aquele que cometeu crime hediondo com resultado morte. Acabou. E a mesma coisa com livramento condicional. Também não terá mais direito. Mas, assim, a gente tem que deixar bem claro que essa lei entrou em vigor no dia 23 de janeiro. Isso significa que ela só vai valer para crimes cometidos do dia 23 de janeiro em diante. Então, quem já está preso, quem já está condenado por crimes anteriores a dia 23 de janeiro, pegou a lei antiga. Pegou a lei antiga e vai ter ainda aqueles benefícios. São os crimes novos que serão atingidos por essa lei nova. Deixa eu lembrar de mais alguma coisa. Os faccionados, muito importante. Porque quando um cidadão ele é preso e ele é condenado por integrar organização criminosa, se ficar comprovado que ele continua as atividades de facção criminosa dentro da cadeia, ele não vai ter direito mais
progressão de regime, saída temporária, nada. Ele vai cumprir toda a pena em regime integralmente fechado. Então, isso foi um avanço muito importante, porque eu lembro que o Sérgio Moro sempre falou muito que tem que combater o crime organizado, tem que combater facção criminosa. E eu concordo plenamente. E essa lei, ela veio realmente para coibir que a facção cresça. Então, de novo, se o cidadão, ele é integrante de facção criminosa, foi condenado por facção criminosa, entrou na cadeia, está cumprindo a pena, e a gente monitorar e ver que ele continua na facção, ele vai perder todos os direitos, ele não vai mais progredir de regime, nem sair de saída temporária. Isso foi um avanço importante. Outra coisa, RDD, que é o regime disciplinar diferenciado, aquela colocação dos presos perigosos em celas individuais, sem contato com ninguém, ou nas prisões federais. Antes, o máximo era 1 ano. 360 dias, era o que a gente aplicava aqui. Agora passou para 2 anos, prorrogável, pode ser renovado ano por ano. Então, ficou bem mais rígido essa questão assim de crescimento das facções. É realmente para acabar que as facções se proliferem nos presídios, né, de Criciúma e do Brasil afora. Então, eu achei que as mudanças foram muito positivas para combater realmente a criminalidade. Então, isso está valendo desde 23 de janeiro, só que vale para quem, só para a gente deixar isso claro, só que vale para quem cometer, então, a partir desse momento que está em vigor essa lei. Exatamente. Crimes antigos que foram cometidos antes do dia 23 de janeiro, pega a lei velha, pega a lei mais benéfica. Agora, crimes cometidos a partir do dia 23 de janeiro, pega essa lei mais rígida. Por exemplo, aquela Suzane Richthofen. É uma polêmica, ela sai de saída temporária, ela vai continuar saindo, porque ela cometeu o crime antes. Agora, aquele caso muito polêmico agora, daquela filha que matou o pai, a mãe e o irmão no ABC Paulista. Ela cometeu o crime depois, ela vai pegar todos os rigores da lei a partir de agora. Ela não vai sair de temporária, todas essas situações, né? Se for condenada, ela está em prisão preventiva ainda. Então, assim, eu fiz esse paralelo das 2 moças que cometeram crimes parecidos. Uma, a Suzane, vai ter todos os benefícios, porque a lei era antiga. Essa outra que cometeu depois não vai ter nenhum benefício, ela vai ficar bem mais tempo presa, não vai poder sair de saída temporária nem nada, porque ela pegou a lei mais rígida, e que eu acho justo, né, pelo crime que foi cometido.